o Brasil ficou muito cansado, né? Então, é natural, é humano que a gente tenha vontade de certa forma, ter uma reação igual e contrária, quase uma terceira lei de Newton. E tem números que mostram que houve avanços, né? Queda de homicídio, criminalidade como um todo, enfim, tem coisa acontecendo. A gente quer mais paz, né? A gente quer mais notícias sobre educação e menos sobre guerras e tretas e discussões. E você tem o pobre brasileiro que trabalha metade do ano para pagar imposto e parte desse imposto é para bancar a universidade da classe média. Hoje, o Estado pode estar censurando alguma coisa que você quer que censure. Amanhã ele pode estar censurando algo que você não quer, porque governo vem e vai. Ai, que delícia! Sodier Doces está apoiando o canal Leda Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Meu convidado de hoje é o Alexandre Borges, que é analista político, que é colunista da Veja, que é colunista da Gazeta do Povo. E a gente vai falar de Brasil, de política, de governos e desmandos e desmandos, né? Mandos e desmandos. Governo Bolsonaro. 1 ano de governo, né? Completou 1 ano. O Bolsonaro conseguiu os avanços. O que você considera mais importante como avanço e como fracasso? Bom, primeiro, obrigado pela conversa, é um grande prazer, uma honra. Que você tenha vindo. Muito obrigado. E, olha, evidentemente a gente pode destacar que tem avanços na economia, né? Depois de tantos anos onde a gente teve, primeiro, governos com uma linha mais social-democrata nos anos 90, que já, ok, foram importantes para consertar muitos dos erros dos anos 80, aquela época de hiperinflação. Muita gente não lembra o que era o Brasil, né, dos anos 80, enfim. Mas ainda tinha muito o que avançar. E realmente a gente hoje tem uma economia mais liberal, que é o desejável, né? Que algumas dessas sementes já foram plantadas, a gente tem que dar esse crédito pelo governo Temer, né? E outras não, outras são novas, algumas coisas são continuidade, algumas são novas, então a César o que é de César, algumas coisas têm o mérito de serem continuadas, outras o Temer disse que o Bolsonaro está continuando muito das obras ele tirou dele. Uma casquinha, tirou... tem a entrevista dele aqui no canal, você pode conferir isso. Claro que tem um pouco de político falando isso, mas também não é totalmente desprovido de verdade. Tem algumas sementes que ele realmente plantou, né? Se você pega a economia que ele recebe da Dilma, o desastre, né, que ele recebeu e a economia que ele entregou, tem mérito, né? Não tem ele como não está mentindo. Não está mentindo. E também teve muito avanço esse ano, claro, porque não só tem avanço na macroeconomia, mas uma coisa que eu acho importante também nesse governo em termos econômicos é o que faz na microeconomia, as MPs de liberdade econômica, algumas coisas que não aparecem tanto para o grande público, mas uma desamarração de certas regulações, que são coisas que não aparecem muito, mas que para o dia a dia do empresário, do empreendedor, são muito importantes para destravar a economia, para gerar emprego. Então isso são avanços evidentes, não tem o que falar, e eu espero que continue, ainda tem muito o que fazer. Isso só começou, isso é um oceano que só deram as primeiras braçadas, né? Então ainda tem muito o que fazer, mas pelo menos estamos indo na direção certa. Né? Pelo menos estamos indo na direção certa. Também, evidentemente, na segurança e na justiça, a gente tem esse ícone brasileiro, que é o Sérgio Moro, à frente, é uma liderança, talvez o homem mais popular do Brasil, enfim, e à frente, né, da Lava Jato, como ele é o homem mais associado à Lava Jato e também agora o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e tem números que mostram que houve avanços, né, queda de homicídio, criminalidade como um todo, enfim, tem coisa acontecendo também nessa área. Então há que se parabenizar também avanços. O Brasil também, né, o país dos mais de 60 mil homicídios por ano, quer dizer, o Brasil, essa guerra diária, né, esse genocídio, né, de 200 mortes por dia, é muita gente morrendo de forma violenta o dia inteiro, né? Então, por um lado tem muito mérito do que está sendo feito, mas também o tamanho da terra arrasada que foi encontrada é uma coisa absolutamente impressionante. Vai levar um tempo para consertar.
Mas eu acho que começamos, Sim. né? Começou em algum momento. Você tem um mérito também inegável no Ministério da Infraestrutura, né? O ministro Tarcísio é um cara fantástico. Tem entrevista dele aqui, ele é brilhante. Brilha, o melhor aluno da história do IME, não é isso? E a HD na cabeça, como diz o Bolsonaro. É um cara impressionante. Ele tem realmente um HD na cabeça, incrível. Flamenguista como é, um grande flamenguista. Grande flamenguista, de estádio e tudo. Então também está fazendo um grande trabalho, um trabalhador incansável, né? Para quem acompanha ali nas redes sociais, o que ele está fazendo o dia inteiro. Enfim, então tem mérito. Tem mérito. E tem deméritos. Ou não? Não, na infraestrutura não. Você diz no geral? Na infraestrutura. Bom, aí tem outras áreas que eu acho que são mais... Claro que se o ministro Tarcísio tivesse mais dinheiro, ajudaria muito. Claro. Mas o Brasil ainda está em crise. Sim. Ainda tem muito o que fazer. Nessa área fiscal, né? Você tem... Porque uma coisa que eu sempre digo é que o Brasil era um sujeito desempregado e endividado. Então a reforma da Previdência resolveu o problema da dívida, né? A gente estava com um buraco que a reforma da Previdência começa a melhorar. Só que um sujeito que está endividado e desempregado, quando resolve as dívidas, ainda continua desempregado. Então, você precisa também arrumar emprego. Então, o Brasil resolveu, com a reforma da Previdência, uma parte muito significativa do seu buraco fiscal, mas também precisa retomar o crescimento econômico. Precisa voltar a gerar emprego, precisa voltar a economia crescer, né? Então, tem uma série de outras coisas que precisam acontecer também para o Brasil retomar. Realmente, o buraco que a gente estava era muito grande. Agora, você tem áreas do governo que são mais conturbadas, mais polêmicas. A primeira que a gente pode falar é o Ministério da Educação. Começou o começo ali com o Vélez Rodrigues, foi muito complicado, não era um ministro que você possa defender. Como intelectual, é um cara sério, ele tem boas obras sobre patrimonialismo, um estudioso, mas não mostrou competência para o cargo, não mostrou qualificação. E depois, o próprio Weintraub mesmo, que deu um avanço em algumas coisas, mas ainda é um ministério muito conflagrado, né? E não é o tipo do que a gente espera para um ministério tão estratégico, importante como o da educação. A gente quer mais paz, né? A gente quer mais notícias sobre educação e menos sobre guerras e tretas e discussões. É muito calor e pouca notícia sobre educação. Pouco resultado. Né? Porque, por exemplo, você pega... Nós precisamos avançar na educação, levar a educação a sério. É o que a gente estava falando, por exemplo, do ministro Tarcísio ou da infraestrutura. Não tem esse tipo de marola. Você não escuta fofoca, guerra de facção dentro de ministério. Você só escuta falar de trabalho, de realização, de asfalto, porque o sujeito está trabalhando o dia inteiro, está entregando coisa, então não tem espaço para fofoca, não tem, né? Enfim. Outros ministérios, o dia inteiro você só fica ouvindo fofocalhada, só fica ouvindo guerra interna, aí o fulano demitiu o cicrano, aí tem a facção A que briga com a B, enfim. Então essas coisas também ficam gerando tanto contencioso interno que acaba perdendo energia que devia ser gasta para avançar algumas agendas para o país. Então, o Ministério da Educação, por exemplo, é um que, pelo menos olhando de fora, dá a impressão que poderia ter alguns avanços administrativos e uma direção um pouco mais clara em relação a algumas áreas. Me parece o Ministério ainda muito ideologizado e menos técnico do que talvez deveria ser, né? Até uma brincadeira que eu fazia, dizendo que esse governo me parecia um pouco uma universidade federal. As áreas técnicas indo bem, as áreas de humanos indo meio patinando. Né? Falando na área de humanas, a cultura também está patinando. Né? Pois é, também essa coisa da ideologia. E aí, nesse ponto é que eu acho que tem um lado que precisa pacificar um pouco no governo, né? Eu entendo o que é, porque a gente vive isso, nós que somos brasileiros e que tivemos que aguentar tantos anos do PT, tantos anos dessa hegemonia de esquerda. Realmente o Brasil ficou muito cansado, né? Então é natural, é humano que a gente tenha vontade de certa forma, ter uma reação igual e contrária, quase uma terceira lei de Newton, né? E devolver esses 13 anos com uma dose de um remédio tão forte quanto. Mas às vezes não é o melhor caminho, né? Então, quando a gente vê uma dose muito grande de ideologia
como se fosse um remédio para curar essa doença do que foram 13 anos de PT, e você fala, não, calma aí, isso aqui não está indo bem, você quer o PT de volta? Não, não é isso, é que às vezes um erro não justifica o outro. Às vezes não é porque você fez uma curva muito para a esquerda que a solução é virar o carro, dar um cavalo de pau e dar uma curva totalmente para o outro lado. Às vezes é simplesmente botar o carro de volta para a reta e ir para frente, né? Então, cada caso um caso, mas da mesma forma que a ideologia pode não justificar para um lado, também pode não justificar para o outro. O que tem que sempre dar o norte é o quê? Bom senso, interesse público, interesse do país, no final das contas. Então, esse argumento que vira e mexe a gente ouve de que a ideologia justifica tudo e tal, também não é verdade, né? Às vezes você precisa ter competência. Porque não vale nem para um lado nem para o outro. Exatamente. Né? A ideologia não justifica tudo. Então, na área da cultura, por exemplo, que você mencionou, também é uma área onde está me incomodando essa área, sabe? A gente precisa ter, por exemplo, tem que ter uma diversidade cultural. Agora, por exemplo, a gente está vendo um debate, por exemplo, essa coisa de censura. A coisa da porta dos fundos. Entendeu? Quer dizer, vai censurar. Eu, particularmente, não me interesso por esse conteúdo. Não vou ver. Sim, agora, eu vou censurar. Mas ele existir, claro. Eu acho que não pode ter censura. Sinceramente, na verdade. Eu acho que censura, tortura, racismo, pedofilia, são coisas que não pode ter. Entendeu? Ponto. Não pode ter. E na verdade. Mas nenhuma, nem para o Danilo Gentili, nem para o Porta dos Fundos. Exatamente, para lá nenhuma. Não pode ter. Não pode ter também essa indignação seletiva. Não pode ter indignação seletiva. Essa também. Censura eu permito, essa. Não pode nenhuma. Tem que ser geral. Exatamente. Tem que poder tudo. Isso para todo mundo. Você vai ver ou não vai ver. Você liga a TV ou não liga a TV naquele programa. Você compra aquela série ou não, você assiste ou não. E aí o mais lamentável disso tudo é que você acaba dando publicidade gratuita para algumas coisas que provavelmente iam cair no esquecimento, que de repente nem teriam essa relevância toda, espaço, e acabam virando uma causa muito maior do que a qualidade artística daquele produto. Que de repente até tem uma qualidade artística, né, questionável, de repente não chamaria tanta atenção, as pessoas não iam assistir ou não ia fazer essa marola toda. Mas tem que deixar as pessoas com liberdade, eu acho. Exatamente. De ir ou não ir, de assistir ou não assistir, de gostar ou não gostar. Isso. É individual, eu acho mesmo. Eu acho que censura a gente não pode aceitar. De uma maneira. Se a gente aceitar, a gente também está se propondo a ser censurado, né? Claro. Não, porque assim, tem limite para liberdade de expressão. Bom, algumas coisas na lei tem, você não pode caluniar, difamar. Agora, se sentir ofendido. Bom, isso não tem limite, né? Porque se você vai censurar qualquer coisa que alguém se ofenda, acabou a arte, acabou tudo. Né? Acabou. Né? Quer dizer, não é. É muito delicado isso. Né? É delicado porque a censura não dá para ser defendida. Isso. E a arte, às vezes, ela é incômoda. Né? Por exemplo, um dos grandes filmes do ano passado, que ganhou todos os prêmios, lá o filme do Coringa, por exemplo, lá, o Joker, é um filme incômodo. Você assiste, ele te incomoda. Né? Agora, é um belo filme, ele é muito bem feito, ele tem um ótimo roteiro, uma direção brilhante, mas é um filme incômodo. Aí você vai proibir? Porque ele ofende, porque ele é incômodo. Não. É uma obra de arte que vai causar nas pessoas cada uma reação diferente. Né? Depois, sei lá, bota faixa etária, faz alguma coisa. Exatamente. Né? E as pessoas que sejam adultas e que saibam lidar com as coisas. O pai que não concorda, que não leve. Tá diferente da escola sem partido. Né? No caso da censura, porque isso e essa linha que eu acho que muita gente precisa entender. Quando você deixa o Estado interferir nesse tipo de assunto e escolher o que você pode, o que você não pode assistir, hoje o Estado pode estar censurando alguma coisa que você quer que censure. Amanhã ele pode estar censurando algo que você não quer, porque governo vem e vai, os governos passam. Né? Hoje é um governo que você gosta, de repente amanhã é um governo que você não gosta. Por isso que eu digo, mas as leis são eternas. Né? Censura nunca mais. Exatamente. Não acabou. Então eu vejo muita gente que defende algumas coisas, que você fala assim, cara, você está defendendo isso, porque hoje é um governo que você gosta. Mas e aí amanhã? Amanhã se troca e entra um governo que você não gosta, você quer dar essa mesma liberdade para um governo de gente que você não gosta, ter esse tipo de ingerência e proibir, censurar, então, né? É complicado mesmo. Essa parte da cultura eu acho que está pegando. Mas eu acho que tem uma parte a parte da educação está pegando também, porque eu queria que o Brasil precisa avançar nisso, né? Sim. O Brasil precisa avançar na educação a sério, a vero. Né? O Brasil é um desastre
na educação, A gente né? precisa parar de formar gente analfabeto funcional. Isso. Precisa acabar com A isso. gente tira o último lugar em todos os rankings. Há né? anos, né? Há anos. Então tem que reverter isso de alguma E aí forma. você vai conversar. Por exemplo, teve uma pesquisa que foi feita pelo CNT, que foi publicada pela Veja há uns anos, que perguntava para os professores qual era a função do professor, formar cidadão. Você fala, não, aí complica, né? Não, sua função é ensinar matemática, português, enfim. Então, realmente a educação brasileira tem que ser pensada. Não, tem muita deformação nessa área, realmente. Eu entendo a indignação de alguns, mas tem que ser... Eu acho que falta jogo de cintura, falta delicadeza. Sim. Não acha? Muito. Habilidade. Entender os verdadeiros... Entender os... entender os verdadeiros... Tem muita gente dando palpite sobre educação que não conhece educação, não conhece a realidade do professor. O professor ali da escola pública, da periferia, ele tem problemas, tem tiroteio, né? A criança às vezes tem que se abaixar porque está tendo tiro. E aí, fala, você está preocupado com ideologia? Tudo bem, mas eu estou preocupado também se a criança está viva, se não está pegando bala perdida. Quer dizer, tem problemas às vezes mais básicos, né? De não ter material, de não ter condições mínimas para ter aula. Caminhar quilômetros para ir à aula. Pois é, entendeu? Então o problema é São muitos Brasis, né? Pois é. Nossa, há anos a gente está ouvindo isso, né? Desde Josué de Castro. E a quantidade de dinheiro que o Brasil gasta com universidade, né? Com essas universidades. Quer dizer, você tem no Brasil... basicamente, porque quem paga mais imposto no Brasil é pobre. E você tem o pobre brasileiro que trabalha metade do ano para pagar imposto e parte desse imposto é para bancar a universidade da classe média, né, federais e tal. Isso é um absurdo, isso é um dos mais perversos programas de transferência de renda do mundo, é o imposto do pobre para bancar universidade de rico, para ficar fazendo curso de sociologia em universidade federal e sair gritando Lula livre. Né? É um absurdo em tantas camadas. Né? Então, assim, e é injustificável, né? Quer dizer, o modelo é totalmente invertido. Se é para universalizar, você tem que universalizar, evidentemente, o ensino fundamental, a base, né? Quer dizer, você permitir com que as crianças possam ser alfabetizadas, que cheguem ao ensino médio com o domínio pleno do básico de leitura, de compreensão de texto, do básico das matérias, e a partir daí vá para o ensino técnico ou para a universidade, e se tiver, de uma maneira comprovada, uma insuficiência financeira, ou algum problema, essas palavrinhas, hipossuficiência, sócio, para poder pagar, que tenha um programa de bolsas que possa se ajudar, mas educação superior gratuita, não tem nada grátis e especificamente o ensino superior no Brasil. A pirâmide tinha que ser mais sólida. Né? Claro, não faz o menor sentido. Agora, o curso técnico também não é muito valorizado no Brasil, deveria ser, né? Exatamente. Hoje, tanto que parte, inclusive, é feito pela iniciativa privada, né? Hoje você vê a indústria, o quanto que ela gasta para treinar a mão de obra, porque a mão de obra tem não só ela tem pouca qualificação, como ela tem baixíssima produtividade também, né? E aí você ainda tem essa legislação trabalhista que é inspirada no fascismo italiano, né, onde você tem um tipo de proteção totalmente desproporcional, né, e que, na verdade, não é uma proteção, é um impedimento ao ingresso do trabalhador de menos qualificação ao mercado de trabalho. Então, é tudo errado, do começo ao fim. É um mercado... E nisso, por exemplo, é o que a gente estava falando no começo, são algumas coisas que você percebe. Houve uma reforma trabalhista feita, a crédito ao Rogério Marinho, que é um grande brasileiro, um grande quadro da política brasileira, e você tem agora, na condução da economia, alguns quadros que estão realmente olhando isso de uma maneira séria. E isso é muito meritório, e nesse ponto específico o Brasil está avançando. Isso vai melhorar o futuro, né? Uhum. Porque tem que pensar no futuro. Pois é, e se não tiver um crescimento econômico, isso não vai lugar nenhum. Né? E o futuro não é só a reeleição. O Milo Fernandes, ele falava uma coisa muito engraçada, entre milhões de frases geniais. Maravilhosa. Uma era, dinheiro não é tudo, falta de dinheiro que é. E é verdade, né? A gente sabe que é. Agora, essa luta pela sucessão sempre foi assim, Adriano? Você que acompanha a política com mais profundidade e mais conhecimento que eu tenho a sensação de que estão discutindo a sucessão do Bolsonaro
Cedo demais, porque desde o primeiro dia que ele assumiu. Ele tem um ano de governo, desde o 1º de janeiro de 2019 se discute a sucessão dele. Sim. Era assim nos outros governos também e eu não percebi? Não, não era. Isso tem uma soma de fatores. Primeiro, precisamos entender que o mundo mudou muito com as redes sociais, né? Tanto que até os próprios índices de popularidade, eu vejo muito isso. Ah, tem 30%, tem não sei o quê, mas isso é outro mundo. O tempo todo isso. O mundo das redes sociais faz um tipo de desgaste ao político que você não vai ver mais os índices que você via antigamente de 70%, 80% de popularidade. Eu comparo isso muito com as novelas, que antigamente dava 90 pontos, A Selva de Pedra, né? País Parava, quem matou Janete Odete Reutemann, a Janete Claire parava o país Roque toda Santeiro, hora. O Gilberto Braga parou o país e assim foi. Isso não dá mais. Hoje novela dá 30, 40 pontos, o pessoal dá festa, né? Então, da mesma maneira também, popularidade de político, 70%, 80%, esquece. Hoje deu 30, deu 35%. Já está no lucro. Dá festa. Pegou avião comercial e não foi vaiado, já está no lucro. Pois é, mas por quê? Porque nesse mundo da rede social, o político faz uma declaração, ele já começa a apanhar um minuto depois. O que eu não acho ruim, não, tá? Eu acho bom também. Eu acho bacana, eu acho que as coisas têm que ser questionadas mesmo. Tem que, o Arthur Duval fala, como é que é? Vamos questionar tudo. Então é isso aí, ok, vamos questionar tudo. Mas isso é injusto você comparar esse cenário com um cenário de décadas e eras anteriores antes dessa coisa da rede social. Ok. Outra coisa é um governo com uma história e um estilo mais ideológico, mais politizado, que politiza tudo. Então eles também, de certa forma, atraem um pouco uma discussão mais política também. Politiza a educação, politiza a infraestrutura, politiza não sei o quê, politiza... Então, também é natural, né? Você percebe, por exemplo, a gente estava discutindo isso um pouco antes de começar a entrevista, essa coisa de quem adere, quem não adere, se você é traidor, se você é isento, se você... Pois é, isso é uma hiperpolitização, é quase o tribalismo da política, né? Quer dizer, você é quase acusado de traição se você discute o mérito de alguma coisa, você é impedido de discutir o mérito, você tem que, ou você está aderindo ou não está, esse eterno fla-flu, ou você está de um lado, ou você está comigo ou está contra mim, ou você está de um lado ou está de outro. Então, mas é muito difícil estar com uma pessoa 100%. Exatamente. Né? A gente não concorda com a gente o tempo inteiro. A gente não está com a gente 100%. Pois é, exatamente. Então essa hiperpolarização, de certa forma, também atrai, né, que você já esteja, de uma maneira tão prematura, discutindo candidaturas. E também porque existe um vazio, isso é importante que se diga. O Brasil está vivendo um momento que me parece, pelo que eu conheço e analiso de história do Brasil, não é muito comum. O Brasil tem um certo vazio de liderança. Hoje, o bolsonarismo, ele representa uma força política quase sem paralelo, né? Você não tem realmente uma oposição relevante, uma alternativa e um projeto político hoje colocado para a população que a população veja como uma alternativa real. Então você vê muita gente aí da política ou agentes políticos direto ou indiretamente interessados na política se debatendo, batendo cabeça, mas você não vê ninguém aí, de certa forma, para colocar de uma maneira muito simples, você tem um presidente que é popular, que é visto pela população como alguém, essa coisa meio gente como a gente, que usa a camisa do clube, que come o pão com requeijão, aquele negócio todo. Leite condensado. Leite condensado. Usa Raider. Raider, e um cara família, fala de uma maneira simples e faz a live e fala ali de uma maneira, né, ter essa conexão direta com o povo. E ele tem na segurança pública e na justiça o Sérgio Moro, que é o homem mais popular do Brasil, e ele tem na economia um liberal que, de certa forma, está fazendo a economia andar. O que tem de qualquer outro centro e projeto político no Brasil que se contraponha a isso hoje? Nada, não tem. Né? A esquerda está em frangalhos, o Lula acabou de ser solto, mas ele não... A esquerda está discutindo. Né? Enfim, não tem hoje. Se ele fizer um DR. Pois é, está fazendo DR. Né? O chamado centro hoje também... Né? Quer dizer, se fizer um comício, não junta 10 pessoas. A gente nem sabe o que é. Se você fizer uma passeata da pochete, dá mais gente. Então, assim, também não é um projeto. E quando eles vão... Não tem solidez. Né? Isso, até porque não se sabe o que é o centro. Né? Quer dizer, hoje, o que eu vejo
de gente querendo se dizer, se assumir como centro, eu vejo como um discurso muito meio de centro-esquerda, social-democrata, europeia, um discurso meio Davos, meio copiando muito o que seria um pouco ali o socialismo francês, né? Uma coisa muito elitista, que esse eu acho que é um outro ponto também importante. Fala-se muito em esquerda-direita, mas hoje é muito mais uma divisão cima e embaixo, elite e povo. Por isso que se fala do populismo, mas é porque você tem uma certa elite hoje muito desconectada do sentimento popular, do povo e da classe média, né? Então, quando você liga hoje, às vezes, o jornal, você vai ler e ver o que está sendo discutido, são pautas muito distantes da população. As pessoas estão preocupadas com ambientalismo radical, inventando que as geleiras estão acabando. Há 30 anos que eles estão dizendo que as geleiras estão acabando, não estão. Estão preocupados. Você percebe que tem uma desconexão das pautas, estão absolutamente obcecados com trocar sexo de criança, com se um menino de 5 anos vai vestir rosa, vai vestir azul. Ok, mas isso não é a prioridade da população aqui, do motorista de ônibus que está passando aqui, sabe? As pessoas estão querendo emprego, estão querendo criar os filhos, botar na escola. Casa, quer dizer... Coisas assim, concretas. Pois é, e aí a pessoa liga a televisão e o que está preocupando a média ali do jornalismo, do debate, são outras coisas, são pautas elitistas, são pautas dessa turma que acha que está morando em Copenhague. Eu, na verdade, acho que às vezes está um pouco desconectada. Uma turma que mora no Leblon, mas que acha que mora em Genebra e que a maior preocupação é com a Greta Thunberg, ou sei lá, entendeu? É uma coisa que você fala, esse sujeito mora onde? Esse sujeito conhece o Brasil? Ele já desceu da casa dele, já deu duas... Né? Já conversou com alguém real, de carne e osso, e entende o que é o país que ele mora. E aí essas pessoas, quando você pergunta isso, a reação delas é até uma coisa meio preconceituosa. Isso é um discurso de ódio, isso de certa forma, que aí você vê esse elitismo também, né? Ignorância, fake news, a tia do WhatsApp. Você fala, gente, mas vem cá, essa é a população, esse é o país. A tia do WhatsApp é a sua tia, é a sua mãe, é a sua avó, quer dizer, entendeu? Quer dizer, então você quer o quê? Quer trocar de povo, é isso? Você quer, a gente pega os brasileiros, manda embora e chama os dinamarqueses que você gosta mais? Não sei, qual é o seu plano, né? Enfim, então, o que é mais fácil? É trocar essa meia dúzia que não gosta do Brasil ou trocar vocês? Não sei, né? Enfim, então essa turminha que se diz de centro e que diz que quer fazer um Estado tecnocrata, vamos botar uma turma PhD de Harvard para tocar o Estado e vamos... Enfim, você fala, cara, mas quem é que vai para a rua fazer passeata para pedir isso? Ninguém. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas, as preocupações do ser humano. Se você pega uma tragédia grega de 2.500 anos atrás, você vê lá o Ésquilo, você pega um cara desse e você lê, você reconhece aquelas pessoas. O ser humano é a mesma coisa há 5.000 anos e vai ser daqui a 5.000. Você está preocupado com a sua família, com o seu emprego, com a sua casa, enfim. E você tem uma elite hoje que está... E isso não é um fenômeno novo, isso acontece... Um exemplo tipo foi na Revolução Francesa. E não é só um fenômeno nacional. Não, a Revolução Francesa é um exemplo clássico. Aquela turma de Versalhes que não entendia o que estava acontecendo em Paris. O pessoal ficava ali naquela corte do Luís XV, Luís XVI, foi se desconectando do povo, foi desconectando do que acontecia no resto da França, acabou na guilhotina, né? Enfim. A gente pode dizer que o judiciário está desconectado do Brasil? Esse é um fenômeno mundial. Esse é um outro ponto muito importante que eu vejo discutindo, porque desde que o Montesquieu veio com o modelo da divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, você tem ao longo da história republicana, ou até de monarquias parlamentares, essa discussão onde, em que momento o executivo, em alguns momentos históricos, em alguns países, o executivo estava mais forte, em alguns momentos o legislativo estava mais forte, e o que podia ser feito em termos constitucionais ou legais, mas hoje o mundo está vivendo um momento onde o judiciário está forte, em vários países, não só no Brasil também, e é preciso se discutir o que se faz com o judiciário quase sem limite, né?
Claro que o judiciário é importantíssimo, ninguém quer, todo mundo quer um país de leis, né, como disse o John Adams, né, um império, não de um regime de homens, não de leis, não de homens. Claro, queremos. Agora, quando se discute botar alguns limites na ação do judiciário, já começa uma gritaria. Ah, então você apoia a corrupção, você é contra a Lava Jato. Não, alto lá. Peraí. Há que se ver que existem algumas extrapolações, né? Você tem algumas prisões esquisitas, que aí você vai ler a decisão do juiz, você vai ver que tem uma antecipação de sentença, que o sujeito primeiro prende para depois ver o que vai fazer com o sujeito. Quer dizer, quem hoje coloca algum tipo de limite ou no MP ou no judiciário? Então, eu acho que é uma discussão que... Mas também é o judiciário que volta a discutir a segunda instância quando já estava decidido há um ano. Pois é. Então, assim... Então também ele se considera acima de tudo, né? Então, mas esse que é o ponto que eu estou te falando. Hoje é um momento de discutir limites do judiciário, né, que hoje ninguém coloca, né? Então, você pega hoje o poder que um Toffoli tem, né? O Toffoli hoje que é o imperador do Brasil, talvez seja uma frase muito forte, mas que ele tem realmente um poder que talvez seja maior do que o desejável para um presidente do STF, talvez seja. Talvez o poder guardião da Constituição esteja indo um pouco além do que deveria. Ele está indo além da interpretação da Constituição e começa, de certa forma, a ir nesse caminho que se discute do ativismo judicial, de uma interpretação da chamada... juízes, inclusive, discutem isso. Isso, do chamado da Constituição viva, desse ativismo e do que se chama da Constituição viva contra o textualismo, enfim. Então é uma discussão muito viva no judiciário hoje e importante. Então, isso também é um ponto que deve ser falado, que a gente deve estar sempre lembrando. Quando se discute limites ao judiciário, não quer dizer que você é a favor da corrupção, que você está querendo destruir com a Lava Jato, não é nada disso. A Lava Jato ela é inspirada na Operação Mãos Limpas da Itália, que terminou em nada, que fez uma terra arrasada na Itália, e a corrupção voltou 10 vezes mais forte, exatamente porque ela foi mal planejada. E não é o que a gente quer no Brasil. Vai acontecer isso? Eu espero que não. Eu espero que não. Porque aqui, de certa forma, você tem obrigação de aprender com a Mãos Limpas italiana. Tem uma série de... Você já teve um exemplo. Né? Exatamente. Então a gente tem que olhar para a Itália. A Itália foi muito pioneira, mas também ela cometeu uma série de erros. E eu já conversei com pessoas que participaram da operação italiana e eles falam a corrupção hoje é muito maior do que antes da Mãos Limpas. Por quê? Porque foi uma operação que foi meio atabalhoada, não foi feita da melhor forma. Alguns dos agentes principais da operação acabaram indo para a política, a coisa acabou meio politizada, muitos partidos foram destruídos, mas não havia um plano do que fazer para colocar no lugar daquela terra arrasada, e hoje a corrupção se sofisticou, hoje ela está muito mais difícil de pegar e ela está muito maior. Então é preciso tomar muito cuidado, mas eu confio, por exemplo, no Sérgio Moro, que é um especialista na Mãos Limpas, ele conhece muito profundamente tudo o que aconteceu lá, e eu acho que não tem ninguém mais habilitado no Brasil, por exemplo, do que para estar à frente disso do que ele. Apesar de algumas pessoas tentarem, né, limitar os poderes dele o tempo todo, né, porque a reforma dele não conseguiu... A aprovação foi meio cambeta também, né? Sim. Ele foi muito metralhado no Congresso. E o poder de Rodrigo Maia de Alcolumbre? Aí é aquela história do colchão curto, né? Porque também a gente quer dar um poder total para o Executivo? Não quer, né? Então, o Congresso... Ele aprovou a reforma. O ideal, teoricamente, são os 3 poderes. Equilibrados. Com certeza. Então, assim, o que a gente... Como equilibrar esse tabuleiro aí? Olha, a reforma da Previdência passou com 379 votos na Câmara, passou muito bem, né? Então, assim, é um ponto que eu sei que é polêmico, quando eu falo isso tem muita gente que fica brava, né? Mas eu falo assim, olha, se você culpa o Congresso pelo que não passa, então você tem que aplaudir o Congresso pelo que passa. Se não, também como é que faz? Quer dizer, quando passa a reforma da Previdência é mérito do governo. Aí quando não passa o negócio do Moro é culpa do Congresso. Não, você tem que escolher. Então, né, quer dizer, senão
é uma coisa meio partidária isso, né? Então, o Congresso tem seus méritos e seus deméritos de forma igual. Como governo. Oi? Como governo. Exatamente. Então, assim, o Congresso, eu acho que merece aplausos no processo da reforma da Previdência. Eu acho que foi ali uma grande articulação que envolveu executivo e legislativo, e todo mundo entendeu a necessidade do buraco fiscal do Brasil, daquele rombo de 250 bilhões, né, que o Brasil realmente não tinha para onde ir se não aprovasse aquilo, e se chegou realmente. Só quem não votou são os eternos inimigos do país, aqueles 130, 140 ali que querem apostar no caos, no quanto pior. Essa turma que está, essa semana, que está tendo um mal-estar aí, essa crise entre Estados Unidos e o Irã, e estão com bandeira do Irã. Enfim, essa turma aqui não dá nem para... Como defender o Irã? Não dá nem para comentar essas pessoas. Mas vamos tirar essa turma desqualificada. Os outros que minimamente trabalham pelo país, enfim, os que estão lúcidos. Que tem um mínimo de lucidez. Essa turma passou a reforma da Previdência, né? Entender o tamanho do buraco. Agora, da mesma maneira, não houve um entendimento em relação, por exemplo, geral a tudo que foi apresentado em relação ao pacote anticrime. Agora, o quanto disso também foi defendido pelo executivo? Porque uma coisa é que o executivo fala nas redes sociais, outra coisa é o que se faz na articulação ali no dia a dia. Aí é uma linha muito tênue, né? Porque tem também uma discussão do quanto que o executivo se empenhou na aprovação do pacote anticrime. Enfim, eu acho o seguinte, muita coisa já se avançou, pode continuar avançando. Eu prefiro que as leis demorem a passar e deem trabalho do que ter um Congresso só carimbador, como é na Venezuela, como são em outros países, onde o Congresso é só uma coisa pro forma, vai ficar carimbando decisão do governo. Acho que o Congresso está ali mesmo, para dar um pouco de trabalho, para ter discussão, para questionar as leis e para melhorar de certa forma, mas também não para fazer uma oposição talibã, sistemática e contra tudo e contra todos. Na reforma da Previdência se achou uma fórmula onde houve essa concordância geral e passou muito bem. Então, que se aprenda com aquela experiência e se consiga fazer isso com outras coisas e outras reformas de interesse do Brasil. Para fechar, você está otimista? Tô. Acho que o Brasil saiu daquele lodaçal horroroso, daquele período de 2003 a 2016. Eu acho que a gente, evidentemente, ainda tem muito para avançar. A gente precisa ainda construir um campo político, ideológico mais plural, né? Eu acho bom que você tenha diversidade de debates, né? de alternativas políticas, mas dentro, pelo menos, de um campo ali que não seja dessa turma que faz propaganda para o Irã, né? Quer dizer, enfim, dentro vamos dizer, de uma normalidade de gente que quer o bem do país, que quer avanço, que quer uma economia que cresça, que quer trabalho, oportunidades para as pessoas, que quer uma educação de verdade, que as crianças tenham acesso, enfim, que um país mais próximo do primeiro mundo, mais avançado e melhor para todos. Dentro desse campo, eu acho que a gente ainda tem muito para avançar ainda e que a gente continue avançando, né? Mas pelo menos nós paramos de cavar o fosso, como começando um pouquinho a botar a cabeça para fora e pelo menos vislumbrar uma outra direção. Sigamos em frente. Né? Sigamos em frente. E que Deus nos proteja. Também. Sempre. E a gente faça o dever de casa. Que também é importante, deixar só para Deus também não vai. Não, de forma alguma. Obrigado, Alexandre, por ter vindo. Nossa caneca. Opa, que linda, é o símbolo do canal. A caixinha de doce da Sodier. Maravilha. Que está agora apoiando a gente aqui no canal. Que maravilha. Para você. Levar para minha mão, ó, dona Ellen. Que bonitinho. Obrigada por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. O link da caneca está aqui na descrição. Você, mesmo sem ser convidado do canal, você pode adquirir a sua caneca. E volta no próximo vídeo, tá valendo? Até mais. Obrigado.